Boa noite, aos irmãos, às pessoas que nos estão a ver na internet, vocês são muito bem-vindos e para nós é sempre um prazer, um privilégio de poder contar convosco daí do vosso lado. Agora, quero também deixar um convite, sempre que passarem ou se forem aqui da Figueira, se passarem pela Figueira, não deixem de nos visitar, porque lhes garanto que nós somos muito mais bonitos ao vivo e a cores. É verdade ou não é? E agora, ao lado, somos mesmo muito mais bonitos. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5, se faz favor. Quero dar um anúncio, e é mesmo de propósito que quero não só para os irmãos aqui na igreja, mas para vocês aí em casa, que no próximo dia 3 de abril, é sexta-feira. Como é que eu descobri? Feriado, sexta-feira santa, está bem? E nós vamos fazer, é Páscoa, nós estamos a celebrar a Páscoa neste fim de semana, é uma data que nos diz muito, não é? Foi a data em que Jesus morreu na cruz por cada um de nós, não é? E queremos convidar a todos os irmãos, pedir que divulguem, pedirem em casa, que divulguem também, e aí nesse dia encorajá-los, principalmente aquelas pessoas que se forem de perto aqui da cidade da Figueira, possam sair das suas casas, 21 horas, estamos todos juntos, porque vamos fazer uma noite de louvor e adoração, uma noite de exaltação a Deus, uma noite de música, uma noite de louvor, uma noite em que buscamos a Deus, cantamos, adoramos e clamamos ao Senhor. Então queria encorajar a toda a igreja, até aqueles irmãos que possam pertencer à igreja, mas que hoje estão em casa, no dia 3, divulguem, convidem, desafiem-se uns aos outros. E eu quero desafiá-lo também a estar aqui connosco e vais ver que não te vais arrepender. Certo? 3 de abril, 21 horas. Dia 11 é um sábado, não é essa semana, é depois, uma semana depois, dia 11 de abril, 16 horas, vamos ter um evento para mulheres, ser mulher, será o título. Então todas as irmãs possam, quero convidar que possam estar no dia 11 de abril, às 16 horas, está bem? E um desafio também que cada uma, no mínimo, convide uma pessoa ou traga uma pessoa consigo para estarem juntos. Não vai ser um culto, não é? Que não venham com essa ideia que vai ser um culto, não vai ser um culto, é um tempo, uma tarde, em que se vai falar de vários assuntos, ter convívio e mais informações, digo ao irmão ao lado, não faltes. Os homens, nada de vestir saias. Tiago capítulo 5, vamos lá. Tiago capítulo 5, e nós temos vindo desde janeiro até hoje a falar sobre um tema que é Juntos Somos Melhores. O nosso desejo é construir comunidade. Comunidade constrói-se com amor, constrói-se com comunhão, constrói-se com respeito, e tudo isto temos vindo a falar sexta-feira após sexta-feira. E nestas últimas 2 ou 3 semanas atrás começámos a falar dentro deste tema que nós estamos juntos, unidos, para crescer, ou seja, crescemos juntos. Esse crescer que nós temos vindo a falar não é o crescer numericamente, não é? Mas tem a ver com Romanos capítulo 8, versículo 29, que não vamos abrir, mas tem a ver com o crescer em Cristo, ou seja, o caráter de Cristo em cada um de nós. Até porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida a Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram-se e eis que tudo se fez novo. Espiritualmente, nós somos como um bebê, tal e qual como carnalmente os bebés nascem e depois vão crescendo, vão amadurecendo e passam várias fases até ficarem homens e mulheres adultos, como cada um de nós. Espiritualmente é a mesma coisa. E o que nós temos vindo a aprender é que nós precisamos de pessoas que nos ajudem a crescer. Nós crescemos juntos. Esse crescimento não é algo isolado, não é algo que acontece, olha só, nós e Deus e assim eu vou crescer. Não, nós necessitamos de Deus, sim, mas necessitamos de pessoas, de exemplos e de pessoas que nos ajudem a crescer.
Então falámos que crescemos encorajando uns aos outros, falámos que crescemos ensinando uns aos outros, falámos que crescemos, crescemos advertindo uns aos outros e falámos também que crescemos dando preferência uns aos outros. E hoje, Tiago capítulo 5, verso 16, eu gostaria de falar num versículo que não é muito usual, porque eu diria assim, nós crescemos confessando os nossos pecados uns aos outros. Pode parecer assim meio estranho, mas vamos ler a Bíblia. Tiago capítulo 5, verso 16. Porquê? Esta expressão uns aos outros é o tema principal desde janeiro até hoje. Esta expressão uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Então Tiago 5, verso 16 diz assim: confessai, portanto, os vossos pecados. O que é que diz aí? Uns aos outros. E orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Ou seja, confessando os pecados uns aos outros. Agora, o propósito da confissão não é desgraça, mas sim a graça de Deus. A palavra confissão significa dizer o mesmo que. Ou seja, quando nós confessamos, nós estamos a dizer o mesmo acerca do pecado, o mesmo que Deus diz acerca do pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós entendemos e assumimos a responsabilidade pelo nosso pecado. Quando nós confessamos, nós estamos com corações arrependidos, ou seja, a atitude é este desejo de querer agradar a Deus, este desejo de querer obedecer a Deus. Essa confissão não tem a ver com o medo da maldição, não tem o medo que Deus já não me abençoa, não, tem a ver ou está ligado com um coração que quer agradar a Deus, com um coração que ama tanto a Deus, que não nos passa pela cabeça sequer magoar a Deus, entristecer a Deus. Mas infelizmente às vezes fazemos-lo. Então a confissão é esse arrependimento, é essa atitude, é esse coração contrito, dizer: Deus, eu não te quero magoar e perdoa-me. Agora, a quem nós devemos pedir perdão? Em João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, a Escritura é clara. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Só Deus. O homem não pode perdoar pecado. E nós, na verdade, aproximamos-nos de Deus porque sabemos que Ele nos perdoa. Na verdade, quando nós nos aproximamos, nós já sabemos. Sabemos porquê? Por causa da palavra de Deus. Por isso, nos aproximamos com ousadia, nos aproximamos com confiança, sabendo que de Deus nós vamos receber o perdão que necessitamos para a nossa vida. Então, o perdão não tem a ver com... O perdão tem a ver com comunhão e não tem a ver com filiação. Ou seja, quando João estava a escrever 1 de João 1,9, ele estava a dizer aos cristãos: olha, o que é que deviam de fazer quando pecassem? Então, aqui a questão não é pedir perdão a Deus para pertencer à família de Deus, porque nós já pertencemos à família de Deus. Mesmo quando erramos, mesmo quando entristecemos Deus, mesmo quando ofendemos Deus. Aqui a questão está em restaurar a comunhão com Deus. Tal e qual com uma pessoa, quando nós sabemos que erramos com uma pessoa, nós ficamos envergonhados. Concordam comigo ou não? E aquele relacionamento, claro, a gente tem cara de pau, mas isso é outra coisa. Mas eu olho para aquela pessoa e vou para começar a falar, mas há aqui uma coisa que eu preciso de fazer para continuar, que é pedir-lhe desculpa.
não é? É para restaurar a comunhão. Eu não me sinto bem comigo mesmo, eu sinto-me envergonhado com aquilo que fiz, eu estou arrependido, mas eu preciso de lhe dizer isso. Aquela pessoa até pode dizer assim: oh pastor, isso para mim já passou, é certo, mas eu precisava dizer isso, porque eu estou envergonhado. Ou seja, o que eu estou é restaurar a comunhão. Quando eu peço perdão a Deus, não tem a ver com a filiação, eu não perdi, não deixei de ser filho de Deus, Deus não me abandonou, mas há essa vergonha, esse sentimento: eu magoei Deus, eu entristeci Deus, e há um restaurar de comunhão. Agora, mas a realidade é que Tiago também diz que devemos confessar os pecados aos nossos irmãos. Ou não diz? Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas diz. Por incrível que pareça, Agora, fazemos isso não para sermos perdoados. Porque se lemos em Tiago capítulo... vamos voltar lá. Tiago capítulo 5, versículo 16. Diz: olha, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. E diz que orai uns pelos outros para serem curados. Sarados. Porque não é o nosso irmão que nos vai perdoar. Só Deus pode perdoar. Mas fala de cura. E isto está a falar de quê? De crescimento. Isto está a falar de quê? De nós crescermos. Ou seja, a confissão que Tiago está aqui a falar na palavra de Deus não é o resultado de um interrogatório. Então, o que é que fizeste? Olha, então vem aqui, tens de vir aqui à igreja, domingo, a igreja cheia, e tens de pedir perdão por aquilo que fizeste, se queres. Não é isso que Tiago está a falar. Tiago, quando está a falar de cura, está a falar é que nós lutamos com algumas circunstâncias na nossa vida. Há problemas que as pessoas lutam, há deformações de caráter, há vícios a enfrentar, há uma série de coisas que as pessoas lutam por eles sozinhos e por vezes eles não são capazes de os vencer. E o que o Tiago fala é esta confissão que não tem a ver por obrigação, não tem a ver com interrogatório, tem a ver com um coração contrito e que nós possamos crescer. Podemos não estar lá nessa dimensão hoje, não sei, mas precisamos ter na nossa igreja, na nossa comunidade, pessoas onde nós podemos abrir o nosso coração e dizer assim: eu estou a errar, eu estou a pecar e eu preciso que tu me ajudes. Eu preciso que tu ores, eu preciso dizer isto a alguém, eu preciso de partilhar este peso com alguém, eu preciso de descarregar, pedir ajuda a alguém. Eu preciso de Deus, sim, é verdade, mas eu preciso de pessoas que me ajudem a mudar. Porque a verdade é que há pessoas que durante anos e anos e anos continuam com os mesmos problemas. E dizem: eu não sou capaz de vencer, eu não sou capaz de deixar isto. Então, aquilo que o Tiago está a falar de interajuda. Aquilo que o Tiago está a falar, não está a falar de expor a vida. O Tiago também não está a falar numa atitude de expor a pessoa. Não, aqui está-se a falar da graça de Deus, de crescer, de ultrapassar isso que sozinhos nós não estamos a conseguir fazê-lo. Então pedimos ajuda a alguém, que alguém ore connosco e por nós, que alguém caminhe connosco a tal segunda milha para que eu possa conseguir vencer esse pecado que me está a escravizar na minha vida. Então, para isso é preciso o quê? Bem, é preciso um ambiente onde as pessoas sintam-se seguras. Seguras porquê? Tal e qual como quando nós pedimos perdão a Deus, sabemos que estamos seguros fazendo isso diante de Deus. Sabemos que Deus não vai colocar o nosso problema e o nosso pecado no jornal. Quem é que sabe que Deus não faz isso? Sabendo que Deus não nos vai acusar na segunda vez que vamos pedir perdão pelo mesmo problema. Então já é a segunda vez que estás a pedir por mesma coisa e ainda fizeste. Eu não sei se aqui já alguém errou 2 vezes na mesma coisa e pediu perdão a Deus. Quem é que já fez isso? Graças a Deus, Deus me disse: tu és sempre a mesma coisa. Não. Em Deus encontramos graça. Em Deus encontramos consolo, força para nos ajudar. E o que o Tiago está a falar é deste espírito, que nós possamos também
ser essa graça de Deus na vida uns dos outros. Ser esse ambiente seguro onde as pessoas podem abrir o seu coração e não vão ser enxovalhados e não vão fazer, desculpem a expressão, pastéis de bacalhau com a vida deles, não vão ser apontados. Eu bem me parecia que ele não era assim tão santo. Nem ele, digo ao irmão ao lado, nem tu. Certo? Porque senão não vamos ajudar ninguém. Vamos é destruir vidas. Vamos é fazer com que as pessoas vivam na hipocrisia. Então como é que está? Está tudo bem. Depois mais tarde, aquela irmã, como é que ela andava com duas ao mesmo tempo? Se calhar que havia alguém que podia ouvir ele dizer isso e ainda assim amá-lo. Eu não estou a justificá-lo, atenção. Estou a dizer é que conseguimos criar uma comunidade onde isso se possa acontecer. Ou achamos que todos somos perfeitos? E sempre que conhecemos uma imperfeição, pois, ela é sempre a mesma, anda na igreja a fazer o quê? Isso mesmo. A buscar a Deus e a ajuda de Deus. É porque essa conversa faz com que nós nos fechemos todos. E cada um leva o seu peso. Mas há muita gente que luta contra o pecado. E o pecado está a escravizar. E ele sozinho não está a conseguir. Mas também não há ninguém em que ele confie para partilhar isso. Certo? Então, agora amanhã vamos já fazer isto. Não, vai com calma. Porque temos que criar esse ambiente de segurança. Ser alguma coisa confidencial. Não é escondido. Porque o propósito não é desgraça, é graça de Deus. O propósito é crescimento. O propósito é vencer. O propósito é crescer. O propósito é ultrapassar. Propósito não é nada. Afinal, todos nós lutamos com algumas coisas. Todos nós temos as nossas imperfeições. Por isso temos na luta. Por isso é que às vezes as pessoas dizem, pastor, as pessoas vão lá à igreja, mas afinal estão a fazer alguma coisa para ver se mudam. Não são perfeitos? Claro que não. Por isso é que há um livro que diz proibida a entrada de pessoas perfeitas. Não sei, quem é que já leu esse livro? Então leiam que é bom. Por acaso é muito interessante. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então, o objetivo, que horas são? Hora de quase terminar. O objetivo é este, é crescer. E crescemos fazendo isto. Crescemos fazendo isto. Que alguém possa... eu é que faço isso voluntariamente. Eu é que abro o meu coração voluntariamente. Sabe o que é que isso me ajuda também? Uma coisa é falar da graça de Deus, outra coisa é ver a graça de Deus na vida dos meus irmãos. Sentir a graça de Deus. Uma coisa é eu dizer a Deus o meu problema e Ele me aceitar. Outra coisa é eu dizer-lhe assim o meu problema e tu me aceitares. A graça de Deus passa a ser algo palpável. Passa a ser algo visível. Passa a ser algo que eu posso sentir nas outras pessoas. E podemos ver isso em Jesus. Aquela mulher que já ia no quinto marido e o quinto não era dela. A Jesus não passou despercebido. Jesus fez questão de dizer que sabia isso. Mas qual foi a atitude de Jesus? Como é que as pessoas podem sentir a graça de Deus? Apalpar o amor de Deus? Sentir? Às vezes as pessoas têm de sentir isso como connosco. Aquela mulher pecadora que beijou os pés de Jesus, lavou os pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos, beijou e perfumou. Jesus sabia quem ela era. O fariseu, se ele fosse profeta, sabia quem era esta mulher. Esta mulher nem devia estar aqui. Aquela mulher que foi apanhada a adulterar.
Bem, ela sozinha se calhar não foi apanhada. Mas pronto. E na lei também não dizia que as tais deviam ser apedrejados. Os tais. Ou seja, ele também. Mas isto, como é uma sociedade machista, ele ficou onde estava. E ela é que foi trazida a Jesus. O objetivo não era reparar um erro, o objetivo era mesmo apanhar Jesus. Porque ela não estava a fazer aquilo sozinho, certo? Ou estava? Mas fomos ler a lei, ele também devia ser apedrejado. Mas isso é outra história. E todos queriam apedrejar a mulher. Jesus disse: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Foram todos embora. Jesus levantou, aquela mulher olhou assim para Jesus, a chorar, tipo: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, quando fala de confessar pecados uns aos outros, fala disto. De nós encontrarmos alguém, e não é publicamente, domingo, não, encontrarmos alguém, possamos abrir o nosso coração. Possamos, olha, ora comigo e por mim. Ajuda-me. Eu próprio decido prestar contas. Como é que foi esta semana? Epá, ainda fiz aquilo. Vai lá, tu vais conseguir. E alguém ora connosco. E alguém está lá a caminhar. E alguém não desiste de nós, tal e qual como Jesus faz connosco. Digo, irmão, lá, Deus não desiste de nós. Crescemos fazendo isto. Agora, para que isso aconteça, temos que crescer em muitas áreas também. Temos de saber ouvir, não ser um boca de trapos. Desculpa esta expressão. Ai, pastor, eu sou um túmulo. Não tem... É tampa. Saber ouvir, saber não criticar, saber fazer uma série de coisas. Para que então sim nos ajudemos. Porque se a gente pensar que temos uma igreja de pessoas perfeitas e que aqui ninguém tem tentações, só estamos a enganar a nós mesmos. Nós queremos crescer mesmo. Irmãos, estamos a falar de vida cristã. Não estamos a falar de teorias. Não estamos a falar, desculpa a expressão, do blá 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 e fazemos... Não, não. Estamos a falar de vida cristã. Uns com os outros. Em comunidade. De nos ajudarmos e crescermos. Por último. Bem, tinha aqui mais uma... qual deve ser a nossa atitude quando alguém nos faz uma confissão? Ouvir com ternura. Não tente minimizar a seriedade do pecado. No sentido, não. São coisas sérias. Não tentes consertar nada. Devemos estar emocionalmente presentes. Afirmar e lembrar à pessoa o amor e o perdão de Deus. E talvez perguntar, olha, o que é que eu posso fazer para te ajudar? E orar pela e com a pessoa. E por último, então, crescemos perdoando-nos uns aos outros. Diga ao irmão ao lado, perdoando-nos. Efésios 4:32 é o último versículo. Podemos abrir, se faz favor. Efésios 4:32. Pô, ele é careca. Não gosto da câmara, pá. Veja esta parte de trás. Efésios 4:32. Diz assim: antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, e depois diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, é impossível nós termos comunhão sem perdão. Concordam ou não? É impossível. É impossível um casal coabitar juntos se não saibam estas perdoar e pedir perdão. Como comunidade, queremos crescer juntos. Temos que aprender não só a perdoar, mas a pedir perdão também. Como crentes, nós somos chamados a nos reconciliar uns com os outros. Precisamos constantemente
de perdoar-nos uns aos outros. Porque, mesmo sem querer, nós magoamos-nos. É ou não é? Nós magoamos, nós nos entristecemos, uma palavra aqui, uma atitude ali. E quando isso acontece, nós podemos ou ficar amargurados ou perdoar. E o perigo da amargura está em Hebreus, creio eu, que é 12, versículo 15, que diz: tendo cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus. E depois diz: olha, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E às vezes o que acontece na igreja? As pessoas entram na igreja pela primeira vez e é algo maravilhoso que acontece. São tocadas por Deus, são tocadas pelo Espírito Santo, são tocadas pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E porque não nos conhecemos, amamos e as pessoas recebem bem, porque nós somos seres humanos, queremos fazer o melhor e recebemos bem, etc. E as pessoas dizem: uau, eu não encontrei isto em lado nenhum. E o Paulo louva, leva-nos a louvar a Deus, o Fabiano e todos eles, e a gente sente a presença dele, glória a Deus. Puxa, maravilhoso estar na casa de Deus. Quando acaba o culto, já estamos a pensar quando é que vem o outro domingo, porque eu quero estar ali, eu quero louvar com aquelas pessoas, eu quero estar. Aquelas pessoas são perfeitas, por acaso não são, mas ele acha que são. E cada domingo que isso acontece, Deus começa a mover na vida da pessoa. Mas depois, naturalmente, porque somos pessoas, isto acontece naturalmente, porque somos pessoas, sei lá, durante a semana passei para Ruth, não havia, ou ela não me viu e não se falou. E a pessoa ficou assim, que lá na igreja são uma coisa, mas na rua são outra. Sei lá, aqui qualquer coisa na igreja, sei lá. Coisas tão simples. Mas se nós não tivermos cuidado, vai mudar a nossa atitude completa. No domingo a seguir que vem à casa de Deus, gente, olha, isto afinal, há pessoas lá fora que hipocrisia. Não sei o que é que alguns vão fazer. E o pessoal do louvor, irmão, vamos louvar a Deus. Louvar a Deus. Claro que ele não fala, né? Já não se sente a mesma coisa. As pessoas são as mesmas, é tudo o mesmo. Não se sente a mesma coisa, porque a atitude da pessoa mudou. Porque também ela pensou que uma coisa que ninguém lhe disse, é que éramos perfeitos. Infelizmente não somos. E não somos porque somos pessoas. Não somos porque vocês têm um pastor como eu. E não somos porque vocês estão cá. Ninguém se exclua. E naturalmente há pequenas coisas que, se nós não fizermos nada em relação a isso, isso começa a prender ou pôr aqui umas pedritas no nosso coração. A nossa atitude muda e o ambiente à nossa volta muda e tudo muda. É ou não é? Ah, Deus já não está lá. Não, Deus lá estava. Sabes porquê? Porque no dia em que tu chegaste, Deus já tinha esse defeito. No dia em que tu sentiste essa presença de Deus e que Deus te curou, eu já tinha esse defeito. E os outros também. O problema é que tu não o ligavas a eles. Vieste aqui, pá, lá bem saber. Tu não ligavas, nem sabias. O problema é o que é que mudou a seguir? Mudou a minha atitude. Sem querer, sem eu me aperceber, comecei a pôr os olhos neste problema e naquele ou outro. E eu já estou ali, mas já não estou lá. Ah, Deus não se move. O problema não está em Deus. E também não está nas pessoas que estão cá. O problema está na nossa atitude que mudou. Isso acontece comigo, contigo, acontece com todos nós. Ninguém se prive da graça de Deus. Tendo cuidado. Cuidado porquê? Porque às vezes não é algo perceptível. Às vezes é algo tão subtil, tão normal, porque ele não me falou mesmo, porque aquilo aconteceu mesmo, porque tão subtil que rouba-me e me priva da graça de Deus e da graça, do amor de Deus, do poder de Deus, de tudo o que eu necessito e tu necessitas.
E nós temos uma opção. Ou agarramos a amargura, ou comemos o isco. E eu estava-me agora... Deixa-me lá ver as horas, espera lá. Eu estava... Mas, se eu contar esta história... Vocês sabem, eu morei em Caldas. Morei em Caldas, claro. Vocês sabem. Eu gostava muito, no verão, gosto de ir para o Pinhal. Principalmente de manhã. Claro, à tarde não. E gosto de orar no Pinhal e tal. Então um dia eu vi um fulano a apanhar pássaros. E pôs uma gaiola lá embaixo, eu digo periquito, mas não sei o que é aquilo. Passarito. E outro fechado. E pôs uma gaiola por cima, sem o alçapão, ou não sei aquilo. Não, a parte de cima. Sem esta assim aberta, com um pauzinho e com um fio e tal. E o periquito lá baixo, piu, 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 piu. E os outros lá por cima, piu, piu. E quando eles vão lá e outro, pufa! Ficou lá um. Tira da gaiola de cima, mete na gaiola de baixo, toca a montar a armadilha. E agora, dois a cantar. Piu, piu. Viram lá, piu, piu, piu. Está ali os lá de cima, livres que nem uns pássaros. E tal, piu-piu. O que é isso? Oh, pufa! 3. Já faz uma orquestra. E é assim que aquilo foi enchendo. Claro, demora horas. E um dia estava a pensar, faz-me lembrar a igreja. Vem um crente, um passarinho livre, não é? E vem à casa de Deus, e glória a Deus, é tudo perfeito e tal. Mas há um irmão que, pronto, alguém o magoou, e ele já está pronto, isto é sempre a mesma coisa, e não sei o quê, piu, 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 piu. E o outro que anda livre, não é? Ah, é? O que é que aconteceu? Ah, malandro, pufa, já está preso. Não, ele volta, mas é para se juntar ao coro. E agora, já são 2, isto aqui, isto não dá bem, e aqui não dá bem, e anda mais outro passarinho livre e tufa. E começam a ficar aborrecidos por isto e por aquilo, por a coisa. Libertar esta passarada toda. Às vezes são pequeninas coisas, e a brincar só para dizer que há pequeninas coisas que nós deixamos afetar o nosso coração, e isso afeta o nosso relacionamento com Deus. E Deus não tem a culpa disso. É verdade ou não é? Deus não tem a culpa disso. Então, irmãos, quanto mais queremos crescer, e isso é uma das coisas que temos vindo a orar, e Deus, queremos crescer mais. Queremos, não queremos? Sabemos que quanto mais pessoas, mais diferenças há uns dos outros, mais personalidades diferentes, mais gostos diferentes, mais tudo diferente. É ou não é? Ou aprendemos a fazer isto, perdoando-nos, como Cristo nos perdoou. É dizer assim, não, eu vou lidar com aquela pessoa não de acordo com o que ela me fez, mas de acordo com aquilo que Cristo fez por mim. E vamos continuar a crescer, ou vamos parar de crescer. Certamente, se eu perguntar ao Paulo, olha, se for ele a tocar sozinho, qual é o problema? Nenhum. Ele chega ali e toca. Se tiver outro, dá mais trabalho. Porquê? Tem que ensaiar. Se tiver 10, se tiver uma orquestra de 50 pessoas ali em cima, vai dar muito mais trabalho, não é? É, não é, Paulo? Pôr a dizer assim, olha, tu só tocas aqui. Senão isto parece quase uma salganhada. Tu só fazes isto, tu fazes aquilo, tu te segue ali a pauta, só tocas aqui, só fazes isto, só fazes aquilo, que é para ser tudo harmonioso. E se respeitarmos o líder que nos manda fazer só isto, àquela hora, vai sair uma melodia bem bonita de nós ouvirmos. É ou não é? Mas se o guitarrista disser assim, não, eu também quero tocar ali, e nesta pausa aqui, e na outra. O problema é se todos tiverem essa atitude. Mesmo nós, que não percebemos nada de música, dizem, tanto barulho. É ou não é? Então tem que haver esse respeito. Privacidade um do outro, tocar no sítio certo, na hora certa, mas tem que haver alguém que lidere. Então, nós como igreja, como comunidade, queremos crescer mais e mais, em número,
temos que aprender a fazer isto muito bem, a nos perdoarmos uns aos outros. Não estamos a negligenciar o pecado. Não estamos a dizer que o que nos fizeram não é importante. Não estamos a dizer que isto, pronto, continua a fazer que estás bem. Não é nada disso que estamos a dizer. Estamos a dizer assim, não, eu vou decidir interagir com aquela pessoa. Não de acordo com o que ele me fez, mas de acordo com aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu não vou deixar que nada nem ninguém me impeça que a graça de Deus, que o poder de Deus se opere na minha vida. Porque nós não estamos aqui para passar tempo, nem para perder tempo. Nós viemos aqui buscar a Deus. É verdade ou não é? Então diga ao irmão ao lado, vamos continuar a perdoar-nos. Certo? Vamos continuar a perdoar-nos. E está na hora de acabar. E dar alguns conselhos práticos, mas é simples. Está bem? Vamos ter cuidado com o nosso coração. Porque nós queremos crescer, mas o crescimento não é automático. Nós temos que cuidar dos nossos corações. Então, enquanto o grupo pode vir até aqui, se faz favor. Se está aqui alguém na sala ou alguém em casa que de repente eu consiga agarrar a ofensa, tal e qual como aqueles passaritos, com todo o respeito. Não é? A gente não tem nada a ver com aquilo. Contaram-nos uma coisa da outra pessoa. A gente nem sequer tem relacionamento com outra pessoa. Mas diz, bem me parecia. E já ficámos lá presos. Não, deixa lá isso com Deus. Vamos tentar nos conhecer. Já não aconteceu convosco que certas pessoas que às vezes nós temos uma imagem errada e depois de ter comunhão com elas, dizer, não é nada daquilo que eu pensei ao início. Isso já aconteceu com alguém? Levante lá o braço. Isso já aconteceu comigo. Aquela pessoa é assim muito fechada, ela é... Não vamos fazer julgamentos precipitados. Nós não conhecemos, por isso é que é importante a comunhão. Por isso é que é importante a comunhão. Sabe o que é que a comunhão vai nos ajudar também? A nos livrar dos ditos e mexericos. Porque se eu tenho comunhão com o irmão Pinto, ele tem comunhão comigo. Se alguém vier dizer, tal, o pastor, o irmão Pinto, em vez de dizer logo, é verdade. Não, vai dizer, não, espera lá. O pastor que eu conheço não é assim. Se ele disse isso, está a duvidar de mim? Não. Mas, eu não vou logo... Deve haver alguma razão. Porque não vamos logo deixar que metam veneno. Porque a gente mete o veneno e vai-se embora. É ou não é? É o que a Bíblia diz em Provérbios, semear contendas entre os irmãos. E mesmo que eu sei que alguém é assim, vamos fazer a outra parte, tentar ajudar-nos e crescermos. Não é perfeito? Claro que não. Por isso Ele está aqui connosco. Eu também não sou. E vamos crescer juntos. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Deus, colocamos nas Tuas mãos, Senhor. E Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a crescer. Senhor, entregamos os nossos corações nas Tuas mãos. Ajuda-nos a lidar com as mágoas. Ajuda-nos a lidar com as ofensas. Deus, eu oro que haja cura no interior de cada vida. E aquelas pessoas que estão lá em casa, eu oro por elas agora mesmo, Senhor. Que a Tua vontade, Ele continue a ser feita nas suas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Irmãos, vamos ficar de pé agora mesmo.